Bem-vindo à aula de Estatística Cartográfica com QGIS, GeoDA e TerraView. Com o QGIS aberto, a gente vai fazer o upload do arquivo Shapefile. Então, basta puxar o arquivo Shapefile até a aba de camadas do QGIS. Então, nós temos aqui um Shapefile do Brasil, classificado ali pela população por unidade federativa. Para fazer uma escala de valor utilizando o parâmetro de população por unidade federativa, basta com o botão direito clicar em Propriedades. Em Simbologia, seleciona graduado, o valor pela população. Aqui eu vou classificar em 5 classes. Modo por quebra natural gens. E classificar e aplicar. Ok. Pronto. Então nós temos aqui o mapa do Brasil, dividido em 5 classes, pelo critério de quebra natural, através da população por unidade federativa. Percebe-se que o estado de São Paulo é a unidade federativa com maior população, e Acre, Rondônia, Roraima, Amapá e Tocantins, Sergipe, são unidades federativas com uma população mais baixa. Ok, agora vamos criar o centroide para cada estado. Então basta vir em geometrias, centroides, camada de entrada do nosso arquivo Shapefile e executar. Cada estado agora possui o seu respectivo centroide. Agora vamos em vetor analisar matriz de distância. Então nossa entrada são os arquivos pontos de centroide. O campo de identificação será o nome da unidade federativa. O alvo também será o nome da unidade federativa. E vamos utilizar apenas um ponto próximo do nosso alvo. Executa. Ok. Abrindo a tabela de atributos da nossa matriz de distância, a gente consegue observar quais são o estado, ou seja, o vizinho mais próximo de cada estado. Então, de Rondônia, o vizinho mais próximo é o Amazonas. Eu posso minimizar. Agora vamos abrir o aplicativo GeoDA. Basta arrastar o arquivo Shapefile. Explore gera um boxplot através da variável população. Ok. O boxplot ele é um gráfico de interesse para estatística, porque ele fornece aí os valores de mínimo, máximo, os quartis, a mediana, o intervalo quartílico, a média e o desvio padrão. Então essa linha alaranjada ela nos mostra a mediana. Esse teto aqui informa o primeiro quartil e este teto informa o terceiro quartil. Então a gente consegue observar que a mediana de população é 3.975.100. Basta abrir a tabela de atributos e verificar que a população que tem, o estado que possui essa população é o estado do Espírito Santo, com 3.975.100. Então, o Espírito Santo é a unidade federativa que possui a mediana de população. Então, basta abrir a tabela de atributos da matriz de distância e verificar que o Espírito Santo tem como o vizinho mais próximo o estado do Rio de Janeiro. Então agora a gente vai criar uma coluna na tabela de atributos do nosso arquivo Shapefile. A gente vem aqui no modo de edição, temos um novo campo. Vamos criar um campo de área em quilômetros quadrados, vou colocar km2. Número decimal. Okay. Então agora a gente vai aqui abrir a calculadora de campo. Atualiza um campo existente, porque a gente acabou de criar um novo campo. Geometria. Então seleciona aqui o campo de área por quilômetro quadrado. Cifrão área. Vamos dividir por 1 milhão, que a área está em metros e a gente vai... Aliás, as distâncias estão em metros e a gente quer a área em quilômetro quadrado.
Ok, então foi gerada aí a nossa coluna de área por quilômetro quadrado. Você quer ordenar e verificar que o Distrito Federal, a unidade federativa com a menor área em quilômetro quadrado. Vou alternar o modo de edição para salvar nossa tabela. Agora vamos em vetor, analisar, e um campo para estatística básica da nossa variável de área em quilômetro quadrado. Executa, ele gerou um arquivo HTML, a gente vai abrir esse arquivo. O nosso interesse é a soma da área. A gente tem aí a soma da área em quilômetro quadrado de todo o país. Agora a gente vai abrir um campo de estatística básica para a nossa variável de distância entre os vizinhos próximos. A matriz de distância nossa camada de entrada, distância e executa. Fechar. Abre o arquivo HTML que foi gerado. Então nós temos o nosso padrão de distância. O nosso interesse aqui vai ser o valor médio. Este valor médio é a nossa distância observada em metro. Então a gente percebe que a média entre os vizinhos próximos é de aproximadamente 432 quilômetros. Então essa é a nossa distância observada. A nossa distância esperada, a gente pode aqui abrir a calculadora. Vai fazer 0,5 dividido. São 27 unidades federativas. A gente vai dividir pela soma da área em quilômetros quadrados. Aqui, Ctrl C. Vou ver. Raiz quadrada. Então a nossa distância esperada é de aproximadamente aí 280 quilômetros. Então, como nós utilizamos a área em quilômetros quadrados, o resultado que a gente obtém aqui é em quilômetros. E a nossa distância observada é de 432 quilômetros aproximadamente. A gente observa que a distância observada ela é maior que a distância esperada. Nessa situação, a gente tem um padrão espacial disperso. Né? Então, quando a nossa distância observada é maior que a esperada, nós temos um padrão disperso. Caso fossem iguais, teríamos um padrão aleatório, e caso a distância observada fosse menor que a distância esperada, nós teríamos um agregado. A gente percebe isso pela própria distribuição, de fato, aí do centroide das unidades federativas. A gente vê que tem uma distribuição aí dispersa, não está concentrado. Agora a gente vai gerar um arquivo CSV a partir da matriz de distância. Então, com o botão direito, matriz de distância, exportar, guardar elementos como. Então, a gente vai salvar no formato CSV. Importante, o nome do arquivo, G minúsculo. Eu vou explicar o porquê. Eu vou salvar na mesma pasta onde estou guardando aí o meu arquivo CSV, junto com a pasta onde está o arquivo shapefile. Então, eu salvo. Ok. Se a gente observar, então eu vou abrir aqui a tabela de atributos, a gente percebe aí que a distância mínima entre os vizinhos mais próximos ali começa com 142 mil metros aproximadamente e vai até 852 mil metros. Essa informação é importante. Agora eu vou abrir o Spider, que eu utilizo como IDE para a linguagem Python. Importante, vou abrir o arquivo vizinho mais próximo na pasta onde está o shapefile. Aqui, vizinho mais próximo. Por isso que eu falei em salvar o arquivo com G minúsculo.csv, tá? Porque o código ele vai abrir este arquivo CSV. Tá? E por que eu falei das distâncias? Então aqui, nessa estrutura de repetição, já está configurado aí, começando ele com 150 mil, indo até 1 milhão com um passo de 150 mil. Né?
Então você vai adequar isso à sua realidade. Caso seja aí de 500 em 500 metros, a gente pode ver por quanto começa, pode ser 100 metros, indo até 1000, com um passo de 500 metros. Né? Para minha realidade, vamos começar com, vou colocar 100 mil. Até 1 milhão. Com um passo de 150 mil metros. Ok. Basta executar. Executei o código. Então eu observo aqui o gráfico. Esse gráfico que foi gerado é o gráfico da função g. Eu posso pegar esse gráfico, inclusive, e salvar o plot como função g. Pasta de treinamento. Salvei. Então, importante observar aqui nesse gráfico da função g é como ocorre o crescimento dessa frequência acumulada das distâncias entre os vizinhos próximos. Tá? Quando essa curva ela cresce rápido, então nós temos um aglomerado. E quando ela cresce lentamente, é porque a distância aí ela é regular. A gente pode perceber aí que as distâncias entre as unidades federativas ela cresce rápido até aí 400 mil metros, depois ela demora a crescer. Né? Isso é um indicativo de que nós temos aí um certo agregado com essas distâncias aí até 400 mil metros e depois demora a crescer porque começa a ficar um pouco mais disperso. A gente pode observar ali pelo mapa do Brasil que existe aqui uma concentração entre os estados do Nordeste, né, os estados aqui do Sul, Sudeste, e essa distância aumenta quando começa a abordar as unidades federativas do Norte, Centro-Oeste. Agora a gente vai abrir o aplicativo TerraView. Vamos criar um banco de dados. Vamos criar esse banco de dados na mesma pasta onde está nosso arquivo shapefile. Vamos chamar de pontos aleatórios. Agora a gente vai aqui em importar dados. A gente vai na pasta do arquivo shapefile e vai selecionar o nosso shapefile de interesse. Confirma. Ok, então estamos aí nosso arquivo shapefile aberto no TerraView. Mapa do Brasil, população. Então nós vamos gerar agora pontos aleatórios em cima desta área. Para isso a gente vem em análise, geração de pontos amostrais. Aleatório. Vamos utilizar a seguinte quantidade de pontos. Então se eu venho aqui no boxplot do GLDA, a gente vai ver que a média aqui de população é de 7.694.000 aproximadamente. Como são 27 unidades federativas, vamos tentar utilizar o número de casas dos pontos que estão atrelados às unidades federativas. Como nós temos 27, vamos tentar utilizar uma quantidade de pontos em dezenas. Então vamos pegar aqui as duas primeiras casas da nossa média, aqui deu aproximadamente 77 de média, vamos dizer assim, vamos colocar aqui 77. Então tenta adequar a quantidade de número de pontos a grandeza que você está trabalhando em relação à quantidade da variável que está sendo trabalhada. E aí eu executo. Vou colocar um nome aqui. Pontos aleatórios. Então, como podem visualizar, foram gerados 77 pontos aleatórios na área onde fica o Brasil. Agora a gente vai salvar esse arquivo em shapefile. Então, com o botão direito,
salvar tema para arquivo, shapefile. A gente vai salvar na mesma pasta de onde está nosso arquivo de interesse, pontos aleatórios, executa. Então, se a gente observar na pasta, nós geramos aí o arquivo shapefile de pontos aleatórios. Agora basta arrastar esse arquivo shapefile para o nosso projeto no QGIS, e aqui nós observamos que temos nossos 77 pontos aleatórios gerados sobre o mapa do Brasil. Então agora a gente quer a coordenada média desses 77 pontos. A gente vem em vetor, geometria, analisar, coordenadas médias. Então, a gente coloca como camada de entrada os pontos aleatórios. Vamos salvar o arquivo como coordenada média, pontos aleatórios. E executa. Então, a gente pode até vir em simbologia. Então, o botão direito sobre o ponto que foi criado. Simbologia, marcador. Vamos aumentar o tamanho para ficar bem nítido. Esse aqui está 10. Aplicar. Deixar uma cor diferente, inclusive. Vou colocar uma cor. Vou colocar amarelo. Ok, então temos os 77 pontos aleatórios e a coordenada média desses pontos aleatórios é este ponto que está em amarelo. Ok, então agora a gente vai gerar uma matriz de distância entre os pontos aleatórios em relação à coordenada média. A gente vai em vetor, analisar matriz de distância, camada de entrada são os pontos aleatórios, o alvo então, são as coordenadas médias dos pontos aleatórios. Tá? Esse campo exclusivo de identificação só nos dá a opção de média x e média y. Nenhuma das duas ajuda, então vou deixar média x mesmo. Apenas um ponto próximo. Salvar. Aqui. Ponto a média. Ok. Então, se a gente abrir a tabela de atributos dessa matriz de distância, a gente vai observar que os 77 pontos que foram gerados tem uma coluna de distância deste ponto em relação ao ponto de coordenada média. Tá? O que nos interessa é essa distância ao quadrado. A gente vai calcular o raio padrão. Então, vamos abrir a calculadora de campo. Vou chamar de D2, número decimal, com os valores distância ao quadrado. Então agora nós temos essa distância ao quadrado. Vou salvar, posso fechar. Agora eu vou ao vetor, analisar, campo para estatística básica, D2 e executar. Porque a informação que nos interessa é a soma dessas distâncias ao quadrado. Este valor aqui. Vou pegar. Ctrl C. Vamos da calculadora. Aqui. Vou dividir pelo número de amostras, que são 77 pontos. Calcular a raiz quadrada. Então a raiz quadrada nos forneceu aqui aproximadamente 207.753 metros. Tá? Vou adicionar isso aqui junto também. Esse é o nosso raio padrão. Então agora a gente vai criar um buffer. Então para criar o raio padrão, eu venho em vetor, geoprocessamento, buffer. Tá? Então a minha camada de entrada vai ser as coordenadas médias dos pontos aleatórios. E aqui tem uma peculiaridade do meu mapa, que provavelmente pode não ser de vocês. Então no meu mapa eu estou utilizando um sistema de projeção que é um sistema de coordenadas geográficas. Então ele vai medir as distâncias em graus. Provavelmente o problema pode estar utilizando um sistema projetado de coordenadas
e aí as distâncias estarão em metros. Aqui automaticamente vai estar em metros. Então é só pegar o valor na calculadora, colocar aqui a distância em metros, vai estar em metros, e executar. Quando executar, ele vai gerar o meu raio padrão. Bom, vamos criar agora uma matriz de distância dos pontos aleatórios com o centroide das unidades federativas. A gente vai em vetor, analisar, matriz de distância. Vamos entrar com o centroide, o campo de identificação, o nome da unidade federativa, e a camada alvo será os pontos aleatórios. Então, um ponto próximo. Salvar aqui. Matriz. Distância. Ponto aleatório. Executa. Ok. Então a gente consegue abrir a tabela de atributos e a gente percebe aqui a distância do vizinho mais próximo do centroide da unidade federativa com um ponto aleatório qualquer. Então é o vizinho mais próximo. A gente vai clicar com o botão direito, exportar, guardar elemento como. Vamos salvar em CSV. Dessa vez vamos chamar o nome do arquivo só de F. Então um era G, esse aqui vai ser só F. Que a gente vai agora obter a função F. Executo. Então eu abro aqui o meu código em Python. Então vejam aqui um pouco mais para baixo, que eu também tenho aqui o código para gerar os gráficos da função F. Vou colocar aqui nos mesmos parâmetros que a gente calculou para a função G. Vou colocar aqui nos mesmos parâmetros. Executar. Ok, então a gente consegue visualizar aqui que foi gerada a função f, nós temos a função g e temos a função f. A gente consegue salvar, assim como fizemos com a função g, podemos salvar para a função f. E assim nós temos o gráfico da função f de 100.000 em 100.000 a distância. É importante analisar aqui que a função f é um gráfico da frequência acumulada do centroide da unidade federativa com um ponto aleatório. Tá? Diferente da função g, que é feito só entre os centroides. Então, quando a curva ela cresce rápido, então nós temos aí um padrão regular de distância. E quando ela cresce lentamente, nós temos aí um aglomerado. Né? A gente consegue perceber que tem um padrão bem regular. Né? Não tem assim, um crescimento brusco, então mostra aí que não tem nenhum aglomerado. Agora, nós vamos criar uma grade sobre o mapa. Então, vetor, investigar, criar grade. Tipo de grade, retângulo. A extensão da grade, basta clicar nessa seta. Vai pegar toda a extensão do mapa. O espaçamento. Como eu falei, eu estou utilizando um sistema de coordenadas geográficos. Então, tudo está sendo medido em graus. Né? Caso esteja com a situação em que o sistema de projeção ele é um sistema projetado de coordenadas, o espaçamento vai estar medido em metros. As distâncias serão em metros. Então, caso o problema peça em metros, aqui automaticamente vai estar em metros e basta colocar a metragem que for trabalhar. 500 metros, 1000 metros. Nessa situação em particular, estamos utilizando em graus. Então, eu vou utilizar aqui 15 graus. 15 graus tanto em latitude quanto em longitude. Tá? Vou salvar. Vou chamar de grid. Ok.
Ok. Com o botão direito sobre o grid, propriedades. Em simbologia, eu vou colocar a opacidade em 10%. Né? Então a gente consegue visualizar o grid e os pontos dos centroides de cada unidade federativa dentro dos grids. Então agora, para a gente saber quantos pontos tem em cada grid, nós vamos em vetor, analisar, contagem de pontos em polígonos. Os polígonos será o meu grid, os pontos será o centroide. Então vou até salvar um arquivo aqui. Pontos em grid. Botão direito sobre o arquivo gerado, propriedades. Também vou diminuir aqui a opacidade, vou colocar aqui 15%. Clicar. Ok. Quando abrirmos a tabela de atributos deste grid, essa tabela vai mostrar a quantidade de centróides, quantidade de pontos em cada polígono. Então, a gente consegue observar, vou selecionar um polígono que tenha 8 pontos. Vejam, 8 pontos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos. Um polígono 15 por 15 graus. Ok. Então agora vamos abrir a calculadora de estatística básica para os pontos por grid. Então vamos em analisar, campo para estatística básica, pontos em grid. Vamos analisar o número de pontos. Executa. Aqui nós estamos interessados no desvio padrão e na média. Então nós temos aqui que o desvio padrão ele é maior que a média. Então vejam, o desvio padrão é de 2,25, a média é de 1,8. Quando o desvio padrão ele é maior que a média, nós temos um agregado. Caso o desvio padrão fosse menor que a média, nós teríamos aí uma situação de dispersão. A gente percebe essa situação pelo padrão em que os polígonos foram gerados, de 15 em 15 graus. Então, este polígono ele possui 8 unidades federativas. Né? Então, a gente vai perceber que os demais vão ter ali 2, 3, 4, 5, 2. E esse aqui, o central, vai ter 8. Então, por este padrão de grid, nós temos um agregado. Com o TerraView aberto, agora nós vamos gerar um mapa de kernel. Então, a gente vai aqui no banco de dados, vamos criar um banco de dados, diretório, bairros, Rio de Janeiro. Vamos importar o arquivo shapefile. Dessa vez, vamos trabalhar com o shapefile dos bairros do Rio de Janeiro. Ok, então podem observar a cidade do Rio de Janeiro e os bairros do Rio de Janeiro. Tá? Para gerarmos o mapa de kernel, nós vamos em análise, mapa de kernel, grade sobre a região, número de colunas. Então, o que a questão for pedida, se pedir 100 colunas ou 100 linhas, basta colocar aqui a quantidade pedida. Vamos aqui trabalhar com 50 o número de colunas. Vamos colocar aqui uma função quartic e executar.
kernel. Ok, então podemos visualizar aqui que foi gerado o nosso mapa de kernel. A gente percebe uma densidade dos bairros do Rio de Janeiro nesta região. Vamos abrir o aplicativo de LDA. Arrastar o arquivo shapefile dos bairros do Rio de Janeiro. Explore, Boxplot. Então, vamos analisar o total de população. Então, foi gerado aqui o nosso Boxplot em relação à população dos bairros do Rio de Janeiro. A gente percebe aqui que a mediana é de 25.202 a população. Então, a gente vem clicando aqui próximo, a gente consegue observar a mediana. Então, se a gente abrir a tabela, a mediana de 25.202, a população que tem isso é o Jardim Carioca. Então, o Jardim Carioca é a mediana da nossa variável de total de população dos bairros do Rio de Janeiro. Em seguida, vamos aqui em ferramentas e vamos criar a matriz de vizinhança utilizando o critério da rainha. Então, a gente vai adicionar uma variável, critério da rainha, ok. Abrindo o arquivo aqui, podemos abrir um bloco de nota. Tem a identificação por número do bairro, a quantidade de vizinhos que este bairro tem pelo critério da rainha e a identificação numérica dos bairros que são vizinhos deste bairro. Então, essa é a interpretação do bloco de notas. Então, se a gente observar, abrir o campo de identificação, eu sei que a mediana é o Jardim Carioca e possui a identificação de 75. Então, basta eu procurar 75. Então, o Jardim Carioca ele possui 6 vizinhos pelo critério da rainha. Os seus vizinhos são 18, 32, 76, 92, 110 e 139. Então, se a gente volta aqui para a tabela de atributos, a gente consegue encontrar estes vizinhos do Jardim Carioca. Claro, pode clicar aqui também. Né? Então, a gente consegue... Aqui, Jardim Carioca. Um zoom. A gente consegue aqui encontrar os vizinhos da mediana. Tem o Jardim Carioca. E pelo bloco de notas eu consigo encontrar os outros vizinhos. Vou colocar em ordem aqui então. O vizinho do Jardim Carioca é o Cacuia. 32. Cocota. 76. Jardim Guanabara. 92. Monero. 110. Portuguesa. E 139. Taua. Então você consegue observar que todos os vizinhos selecionados, de fato, são vizinhos do Jardim Carioca.
Ok, então agora para calcular o índice de Moran, vamos em Space, Invariant Morans, total de população, vizinhança dos bairros do Rio de Janeiro. A gente percebe que o índice de Moran é de 0,243. A gente pode concluir que esse índice indica a dependência espacial. Como ele está próximo de zero, nota-se que existe pouca dependência espacial dos dados. Para encontrarmos os bairros que são outliers, basta abrir o boxplot que foi gerado e selecionar os bairros que estejam abaixo desta linha ou acima desta linha. Então, se a gente selecionar os bairros que estão acima desta linha, a gente consegue ver quais bairros são outliers. Em seguida, eu posso abrir minha tabela e verificar que os bairros outliers que eu selecionei estão destacados. Então, Tijuca, Senador Câmara, Santa Cruz, Realengo, Maré, Jacarepaguá, Irajá, Copacabana, Campo Grande, Bangu, são bairros outliers. Se colocarmos, inclusive, o total de população em ordem decrescente, a gente percebe que a minha seleção, os destacados ficaram nas primeiras posições, mostrando que são bairros mais populosos da cidade do Rio de Janeiro e estão enquadrados aí como outliers. Agora, no TerraView, vamos fazer uma análise espacial. Minha análise, estatística espacial, o atributo do total de população. No índice global, vamos utilizar aqui 999. No índice local, vamos colocar aqui 9.999. O índice de Moran local, a média local. Prefixo, vou colocar a letra G. Vou colocar isso também. Ok, então foi gerada uma análise espacial no TerraView e também vamos fazer uma análise espacial pelo GLA. Então, se a gente analisar o gráfico que foi gerado pelo índice de Moran, eu tenho interesse, por exemplo, em fazer afirmações em relação ao bairro do Botafogo. Então, selecionei o bairro do Botafogo, vou afirmar aqui, Botafogo está selecionado. Então, pelo diagrama de dispersão de Moran, a gente percebe aqui que o bairro do Botafogo ele ocupa aí o primeiro quadrante, que é o quadrante high-high. O primeiro quadrante high-high indica que o total de população do bairro de Botafogo ele possui uma população maior que a média e a sua média móvel também é maior que a média. A gente consegue confirmar essa situação pelo TerraView. Então, se eu for até Botafogo, ordem ascendente. Então vamos aqui ao bairro do Botafogo. Então a gente consegue observar. Que a média, a sua população total é maior que a média da população dos outros bairros da cidade do Rio de Janeiro. Então o meu JZ será um valor positivo e a média móvel também está positiva, o JWZ. Por isso ele ocupa o primeiro quadrante do diagrama de dispersão de Moran. Outro bairro aí de interesse, o bairro de Copacabana. A gente pode selecionar o bairro de Copacabana, confirmar na tabela. Copacabana está selecionado. Então a gente vem aqui no diagrama de dispersão de Moran e vê que Copacabana ele ocupa o terceiro quadrante, que é o high-low. Ou seja, a sua população é maior que a média da população dos bairros da cidade do Rio de Janeiro. Porém, a sua média móvel ela é menor que a média da população dos bairros do Rio de Janeiro. Então ela ocupa aí o terceiro quadrante. A gente pode confirmar olhando no TerraView. Então,
o bairro de Copacabana. Ok. Então, sua população JZ maior que a média, positivo, porém o JWZ negativo. Por isso, ocupa aí o terceiro quadrante do diagrama de dispersão de Mora. Outro bairro aí que podemos analisar, deixa eu ver aqui, vamos para o bairro da Urca. Bairro da Urca. Ok, então selecionei o bairro da Urca, diagrama de dispersão de Mora, e percebemos que o bairro da Urca ocupa o quarto quadrante, né? Ou seja, quer dizer que o total de população do bairro da Urca ele é menor que a média da população dos bairros do Rio de Janeiro. Porém, a sua média móvel é maior que a média do total de população dos bairros do Rio de Janeiro. Então, só explicando aqui este diagrama de dispersão, esse eixo, vamos dizer assim, o eixo X, ele representa a população do bairro menos a média do total de população de todos os bairros dividido pelo desvio padrão. Este eixo, o eixo Y, ele é a média móvel menos a média da população dos bairros do Rio de Janeiro dividido pelo desvio padrão. Podemos confirmar essa situação do bairro da Urca olhando TerraView. A gente vem aqui em TerraView, Urca, seleciona aqui a Urca. Então a gente percebe que a média, né, ou seja, a sua população ela é menor que a média, então temos um valor negativo, porém a média móvel é positiva, ou seja, por este fato ele é o bairro que ocupa aí o quarto quadrante do diagrama de dispersão de Mora. Outra coisa interessante, o diagrama de dispersão de Mora, os seus quadrantes são distribuídos da seguinte forma. Este é o primeiro quadrante, então o quadrante da direita superior é o primeiro quadrante. O segundo quadrante é este quadrante, o da esquerda inferior. O terceiro quadrante é o da direita inferior. E o quarto quadrante é o da esquerda superior. Para encontrarmos os valores do índice local de Mora dos bairros de interesse, então basta observar aqui o índice de Mora local. Então, para o bairro da Urca, nós temos um índice de Mora de menos 0,73. Um valor relativamente próximo de 1 já. Se observarmos o do bairro de Copacabana, o índice de Mora dele é de 0,655. Também é um número próximo de 1. Podemos também analisar aqui o do bairro de Botafogo, e o seu índice de Mora é de 0,13. Aí já é mais próximo de 0. Com o GeoDA, agora vamos criar um mapa com os dados do diagrama de dispersão de Mora, um com significância, outro sem significância. Então a gente vem em Space, Invariate Local Moras, total de população, então com significância. Então a gente conseguiu aqui gerar um mapa com significância. Este mapa aqui ele indica os bairros que são high high, low low, low high, high low. E este aqui é o diagrama de dispersão de Mora. E vamos gerar um mapa, um space, invariante local Moras, total de população, sem considerar a significância. Então vejam, tem o meu índice de Mora,
e tenho um mapa gerado aí com meus critérios de high high, low low, low high e high low. Chegamos ao fim da videoaula de estatística cartográfica com o uso do QGIS, GeoDA e TerraView. Espero que os conceitos abordados sejam de bom proveito.